Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de alemão. Esta é a aula número 30 e hoje nós vamos falar sobre o futuro em alemão. O tempo futuro é o tempo utilizado para designar algo que ainda irá acontecer, ou seja, após o presente. Para uma ação ou fato que irá acontecer, será necessário expressar ideias utilizando o tempo futuro. Bom, isso é uma coisa normal, é o futuro de uma maneira geral. Devo explicar o que é o futuro, tá? Isso em qualquer língua, é claro. Na língua alemã, né, para formar o futuro, usa-se o verbo werden. Não é possível formar a ideia de futuro utilizando apenas o verbo na forma de futuro, como no português, onde podemos utilizar o verbo começar para presente e começará para futuro, por exemplo. As estruturas do futuro no alemão requerem sempre uso do verbo werden, ou seja, sempre é expressado algo como o filme vai começar, vai terminar. Ou seja, deixa eu explicar isso aqui direito. Em inglês, a gente sempre usa o will. Eu irei. I will go. Tá? Em português, eu uso eu irei. Em inglês, I will go. Em alemão, o will do inglês seria o verbo werden. Só que esse werden, ele é conjugado. Para cada pessoa, eu tenho uma terminação. Tá? No infinitivo é werden. Eu vou dar a conjugação dele aqui embaixo. Mas por exemplo, eu irei. Se o ir é gehen, eu vou, ich gehen. Eu irei, ich werde gehen. Tá? Vou explicar isso mais detalhado aqui embaixo. Desta maneira, faz-se necessário primeiramente o aprendizado da conjugação do verbo, que está representado na tabela abaixo, com alguns exemplos para melhor compreensão do emprego em sentenças. Então, o que eu vou fazer agora? Nós vamos conjugar o verbo werden em todas as pessoas, para a partir desse verbo a gente começar a usar o futuro em alemão. Então, está aqui o verbo werden. A tradução dele em português seria ficar, acontecer, tornar-se, tá? Se você fosse traduzir esse verbo. Em inglês, vai equivaler ao will. A gente usa o will em inglês para colocar um verbo no futuro. Eu irei, I will go. Então, no alemão, usa o werden. A diferença do inglês para o alemão é que no inglês eu uso o will para todo mundo e no alemão eu vou conjugar o verbo. Então, vou dar aqui o exemplo. Ich, que é eu, aqui o verbo werden. Então, ó, ich werde, du wirst, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, sie werden. Então, para eu colocar um verbo no futuro, eu tenho que decorar a conjugação do verbo werden, porque ele vai substituir no inglês o meu will, tá? E no português o verbo vai ficar no futuro. Então, por exemplo, eu como, ich esse, tá? É o verbo essen, ich esse, eu como. Eu comerei, ich werde essen. Tá? Você comerá, du wirst essen. Ele comerá, wird essen. Nós comeremos, wir werden essen. Vocês comerão, ihr werdet essen. Eles comerão, sie werden essen. Vocês comerão, ou o senhor comerá, sie werden essen. Tá bom? Eu falei isso, agora vamos ver isso por escrito, como que é. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês verem que eu vou sempre conjugar o verbo werden, tá? E um detalhe é que o verbo principal vai para o final da oração. Então, vamos ver aqui. Das Eis in den Polen wird schmelzen. Coloquei no inglês para a gente fazer a comparação. Das Eis. The ice, que é o gelo, in den Polen, in the poles, quer dizer, nos polos. Aqui no inglês eu usarei o will, melt, quer dizer, derreterá.
No alemão eu usei wird schmelzen. Schmelzen é o derreter. O wird é para dizer que esse verbo está no futuro. Por que eu usei wird? Porque das Eis é o gelo. O gelo é ele. Tá bom? Então, para ele é wird. Lembram? Então, tá aqui, ó. O gelo nos polos vai derreter ou o gelo nos polos derreterá. Das Eis in den Polen wird schmelzen. Tá bom? A próxima. Tá aqui a próxima. Du wirst die Prüfung nicht bestehen, wenn du nicht mehr lernst. Vamos ver. Du wirst. Eu coloquei aqui no inglês para a gente fazer a comparação. Tá? O du é you, que é você. E no inglês eu uso will para todo mundo. No alemão eu vou conjugar. Du wirst. Die Prüfung, quer dizer, as provas, não passar. Então, o que eu falei? Você, olha no inglês, você falhará no exame. Tá? Essa é a primeira parte aqui. Você falhará no exame. Aqui, du wirst die Prüfung nicht bestehen. Então, você, agora futuro, as provas não passar. Então, você não passará nas provas, você não passará no exame. Tá bom? Então, essa aqui é a primeira parte da frase. Olha o verbo aqui onde está. Ele está no final. Então, você, que é para dizer que o verbo está no futuro. E cadê o verbo? Tem que estar no final da oração. Porque daqui para cá é outra oração. Então, você, as provas não passará. Se você não mais estudar. No inglês, if you stop studying, se você parar de estudar. No português, tá, você não vai passar na prova se não estudar mais. Tá? Dá para entender isso em alemão? Sim. Você, isso aqui é só para dizer que o verbo vai estar no futuro. Onde vai estar o verbo? Tem que estar no final da oração. A oração termina aqui. Você, as provas não passará se você não mais estudar. Então, você não passará nas provas, você não vai passar nas provas se não estudar mais. Beleza? A próxima. Nächstes Jahr werde ich eine Diät beginnen. Olha aqui, eu coloquei o equivalente em inglês. Nächstes Jahr, ano que vem. Então, next year, I will start a diet. Vamos ver aqui, ó. Ano que vem, eu, aqui está o futuro, começarei. No alemão, nächstes Jahr, ano que vem, isso é um advérbio de tempo. Sempre depois de advérbio de tempo, eu inverto. Vem o verbo depois do pronome, ok? Porque eu falo, ano que vem, eu vou começar. Mas como comecei com o advérbio de tempo, no alemão tem que inverter. No ano que vem, aí vem o verbo, depois o eu. Ok? Esse aqui não é o verbo principal. É o verbo apenas para colocar o verbo principal no futuro. Se fosse fazer isso em inglês, seria next year will I start a diet. Aí vem no alemão, nächstes Jahr werde ich. Já coloquei no futuro, werde ich, que é eu, uma dieta, começarei. Tá bom? Esse verde aqui é substituir o will, só que no alemão eu tenho que inverter. Primeiro o verbo, depois o pronome, porque comecei com o advérbio de tempo. Então, nächstes Jahr werde ich eine Diät beginnen. Tá bom? A próxima, wir werden wieder viel Geld verdienen. Wir, que é o pronome, werden, esse verbo aqui, estou conjugando apenas para dizer que o verbo principal, que tem que estar no final da frase, está no futuro. O que é o verdienen? Verdienen seria ganhar, ok? Conseguir conquistar. Então, nós, novamente, muito dinheiro ganhar. Ou nós ganharemos
Novamente, muito dinheiro. Olha como ficou no inglês. We will, tá certinho. We werden, we will. Não começa com um advérbio de tempo, então é normal. Tá? We will make a lot of money again. Então, nós vamos ganhar muito dinheiro novamente. Nós, novamente, muito dinheiro ganharemos. Tá bom? Próxima. Morgen. Morgen amanhã. Amanhã de verbo de tempo. Só que aqui não tem um pronome. A frase seria amanhã, então seria um pronome, digamos, neutro, né? Mas é terceira pessoa do singular. Seria esse. Então, morgen wird sehr kalt sein. Vamos ver aqui, ó. Tomorrow. O will, o wird aqui é para dizer que o verbo vai estar no futuro. Cadê o verbo? Tem que estar no final da frase. Sein é o verbo ser. Então, amanhã será, olha só, sehr é muito, kalt é frio. Esse é o cold em inglês. Então, amanhã fará muito frio. Amanhã será muito frio. No inglês ficou a mesma coisa. Tomorrow will be very cold. Amanhã será muito frio. Tá? No português ficou a mesma coisa. Amanhã será muito frio. Então dá para entender certinho. Morgen wird sehr kalt sein. A próxima aqui. Meine Tante wird ein neues Geschäft eröffnen. Então, meine Tante. Meine é minha tia. Então, o que é minha tia? Ela. Aí eu vou conjugar o verbo no futuro, que é wird. Esse é o verbo que seria will, tá? Meine Tante wird, my aunt will. Tem aqui certinho. Então, esse aqui é o futuro do verbo principal que tem que estar no final da frase, da oração. Tá aqui o verbo principal, eröffnen, que é abrir. Tá? Então, minha tia abrirá o quê? Ein neues Geschäft. Uma nova loja, um novo negócio. Minha tia abrirá um novo negócio. Olha em inglês, ficou a mesma coisa. Minha tia will open, abrirá uma nova loja, um novo negócio. Tá? Em português. Minha tia vai abrir um novo negócio. Então, meine Tante wird ein neues Geschäft eröffnen. Tá bom? Olha a próxima. Die nächsten Generationen werden länger leben. Então, as próximas gerações. Quem são as próximas gerações? Elas. Então, o verbo werden, para colocar o verbo principal no futuro. Qual que é o verbo principal? Leben. Leben é viver. Então, as próximas gerações viverão länger. Seria o longer em inglês, que é mais tempo. Viverão mais. Então, tá aqui, ó, em inglês. The next generations, as próximas gerações. Will, o werden, para colocar no futuro. E depois vem o final. Tá? Live longer, viverão mais tempo. E o alemão, eu tenho que colocar o verbo principal no final da oração. Die nächsten Generationen werden länger leben. Tá aqui no português, as próximas gerações viverão por mais tempo. Olha a próxima. Ich werde nächste Woche nach Hause gehen. Então, eu, aí que o werde, estou conjugando para ich werde. Cadê o verbo principal? Ich werde, eu, aquele, gehen, ir. Então, eu irei. Mas vamos ver o que vem depois. Nächste Woche, próxima semana. Nach Hause, para casa. Então, eu irei na próxima semana para casa. Ou eu irei para casa na próxima semana, tá? No alemão escreve de um jeito, a tradução fica ao seu dispor. Ou em inglês, I will go
O inglês, o verbo vem junto do futuro, o verbo principal. I will go home next week. Certinho, como a gente já conhece. O alemão tem essa diferença. Ich werde, futuro. Fala tudo que você tem que falar e joga o verbo pro final. Então, ich werde nächste Woche nach Hause gehen. Eu irei na próxima semana para casa. Ou eu vou para casa na próxima semana. Olha essa daqui. Du wirst mit meiner Tochter lernen. Du é você, o wirst, estou conjugando o verbo werden, né? Du wirst, para dizer que é futuro e o verbo principal tem que ir para o final da frase. Cadê o verbo principal? Aqui, lernen, que é o verbo lernen. Lernen é aprender, estudar. Então, já fiz o futuro, o verbo principal, agora vamos ver o que eu quero falar. Então, você aprenderá, estudará com minha filha, tá? Eu coloquei a tradução, você vai estudar com minha filha, ou no inglês, you will, do wirst, study, lembrando que o inglês, o verbo vem na mesma ordem que em português, você estudará, you will study, tá? No alemão não, o verbo principal vai para o final, então you study with my daughter, você vai estudar com minha filha. No alemão, você com minha filha estudará, du wirst mit meiner Tochter lernen. Tá bom? Próxima, wird darüber nachdenken. Vamos ver. Wird. Estou conjugando o futuro. Se é futuro, eu tenho que jogar o verbo principal para o final. Cadê ele? Nachdenken. Nachdenken é pensar. Meditar, quebrar a cabeça, pensar. Então você pensará. Darüber. Darüber é sobre, a respeito de. Darüber seria sobre isso. Tá? Que eu coloquei em inglês about it. Pode ser about that, about it. Então em inglês. He will, tá aqui. No inglês eu já trago o verbo he will think. Ele pensará. E depois eu coloco o complemento sobre isso. No inglês, no alemão não. Ele sobre isso pensará. Wird darüber nachdenken. Olha a próxima. Sie wird nach Hause zurückkehren. Eu usei he. Tá? Como é que eu sei que esse sie é ela e não você? E não eles ou ela? Pela conjugação do verbo aqui, ó. Sie wird, então é ela. Então ela, já conjuguei o verbo para dizer que é futuro. Agora acho o verbo principal para eu saber o que é o futuro. Então ela, zurückkehren, é retornar. Então ela retornará. A Hause é para casa. Então ela para casa retornará. Ela retornará para casa. Está aqui no inglês. She will. She will. Eu já coloco o verbo e o complemento. She will return home. Ela vai voltar para casa no inglês. No alemão, sie wird nach Hause zurückkehren. Então ela vai voltar para casa. Ela para casa retornará. A próxima, morgen wird es regnen. Amanhã, advérbio de tempo. Wird es. Ao invés de eu falar es wird, eu falo wird es, porque começou com advérbio de tempo. E depois jogo o verbo regnen. Regnen é chover. Então, amanhã choverá. Em inglês, it will, provavelmente, rain tomorrow. Tá bom? Próxima, wir werden eine Tasse Kaffee trinken. Wir é nós, vamos conjugar o verbo wir werden. Nós
Isso aqui é para dizer que é futuro. Cadê o verbo principal? Aqui no final, trinken. Trinken é beber. Então, nós beberemos que? Eine Tasse Kaffee, uma xícara de café. Então, nós beberemos, nós tomaremos uma xícara de café. Em inglês, we will have a cup of coffee, normalmente. Em português, nós vamos tomar uma xícara de café. Então, vamos ver o alemão direitinho. Wir werden eine Tasse Kaffee trinken. Nós, uma xícara de café tomaremos. Beleza? Próxima. Ihr werdet meine beste Freunde sein. Vocês, verbo no futuro, para dizer que o verbo é futuro, acha o verbo principal no final da oração. Ihr werdet, aqui no final, sein. Então, vocês serão ou estarão. O que? Meine beste Freunde. Meus melhores amigos. Então, vocês serão meus melhores amigos. Olha o inglês. You will be. E já coloco o verbo junto do verbo auxiliar para dizer que é futuro. You will be. O alemão não. Ich werdet. Fala todo o complemento e o verbo principal no final da frase. Sie werdet meine besten Freunde sein. Essa daqui. Sie werden die Welt retten. Sie werden. Se eu estou falando werden, então esse sie não é ela. Pode ser vocês, pode ser eles, pode ser elas, pode ser o senhor. Tá? Vamos dizer que sejam eles ou elas. Sie werden. Eles. Aí vamos procurar o verbo principal. O retten seria o verbo salvar, né? Ajudar, salvar. Então, eles salvarão o que? Die Welt. Die Welt é o mundo. Então, sie werden die Welt retten. Eles o mundo salvarão. Ou eles salvarão o mundo, eles vão salvar o mundo. Sie werden die Welt retten. Próxima. Wirst du. Por que eu inverti aqui logo no começo? Porque é uma pergunta. Tá? O certo seria du wirst. Mas eu comecei com wirst du. Tá? O wirst, estou conjugando du. Mas eu inverti porque é uma pergunta. Então, wirst du. Tá bom, vamos procurar o verbo principal. O verbo principal está aqui. Nehmen. Tá? O nehmen pode ser pegar, levar, tocar, sair, fazer, ter, vai depender do contexto. É o take em inglês. Serve para várias coisas, depende do contexto. Então tá aqui. Wirst du. Você tomará esse ano férias. Olha que estranho, né? Então vamos ter que arrumar isso daí, o português. Então você, este ano, férias, pegará. Ou vamos ver o inglês. Wirst du, will you. Olha, pegou o inglês aqui. O nehmen, ele pegou o take, como eu falei, que seria o take em inglês, que é pegar, tomar, levar. Você tirará férias esse ano. Wirst du dies Jahr Urlaub nehmen. Você vai sair de férias este ano. Tá bom? Próxima. Wann wirst du da sein? Wann. Quando é uma pergunta também. Então, ao invés de usar du wirst, vou usar wirst du. Vou inverter. Porque é uma pergunta. Então, quando você, o wirst é só para dizer que é futuro, o verbo joga para o final, o verbo ser está. Quando você estará, o que é o da? O da pode ser lá, ali, acolá. Então, wann wirst du da sein? Quando você lá estará. Ou quando você estará lá. Vamos ver o inglês. Wann, when, wirst, will, do, you.
Aí a diferença é que no inglês eu trago o verbo para junto do pronome, tá? E no alemão eu jogo o verbo principal para a última palavra da sentença. When will you be there? Wann wirst du da sein? Quando você estará lá? Próxima. Leider werde ich. Olha só. Infelizmente é um advérbio, tá bom? Como é um advérbio, ao invés de falar ich werde, eu vou falar assim, werde ich, eu vou inverter, tá bom? Sempre que eu começo a frase por um advérbio, eu inverto. Primeiro o verbo, depois o pronome. Então, infelizmente, lembrando que esse werde, eu não vou traduzir, é só para jogar o verbo principal para o futuro. Mas se eu quiser traduzir só para não me perder, então traduzo como verbo ir. Por exemplo, eu comerei, eu vou comer. Os dois é futuro para gente. Então, se você quiser usar o verbo werden para o futuro e só para não deixar ele apagado, como eu vou usar um verbo, não vou traduzir, então traduz como verbo ir, tá? Vou, vai. Então, infelizmente, eu vou, não mais do que 20 quilos em minha mala carregar poder. Carregar ou levar poder. Ficou estranho, ficou? Vamos ver como ele fez em inglês. Leider. Unfortunately, infelizmente. Werde ich, I will, tudo bem. Felizmente, I will not. Felizmente eu não. Olha aqui, o können, que é poder aqui, ele traduziu como be able to, ser capaz de. É a mesma tradução, können, poder. Então, infelizmente, eu não poderei levar mais do que 20 quilos em minha mala. Aqui, ó. Eu não serei capaz de levar mais do que 20 quilos em minha mala, em minha bolsa, em minha maleta. Tá bom? No português, mesma coisa. Infelizmente, eu não poderei levar mais de 20 quilos na mala. No alemão ficou estranho, mas essa é a ordem, porque eu tenho que colocar o verbo principal no final. Leider werde ich nicht mehr als 20 Kilo im Koffer mitnehmen können. Tá bom? Aqui é o que eu sempre estou falando para vocês, a usar o verbo werden. O verbo de ação, ou seja, o verbo principal, deve vir no final da oração e no infinitivo. Tá? Já falei isso várias vezes para vocês. Aqui só estou dando mais ênfase. A estrutura das orações simples deve, portanto, seguir uma ordem de, que eu falei para vocês, o verbo werden, conjugado, ou seja, o verbo é werden, mas se for para eu, ich werde, du wirst, wird. Então você vai conjugar o verbo. Depois, as informações que você quer. Então, eu vou para casa, eu irei para casa. Ich werde, aí vou a informação aqui, nach Hause. Depois, o verbo infinitivo, gehen. Tá bom? Eu irei para casa. Ich werde, a informação nach Hause e o verbo infinitivo, gehen. Como nos exemplos acima citados, como eu acabei de falar para vocês. No cotidiano é, contudo, muito comum os falantes do idioma alemão utilizarem o presente para se referir ao futuro. Porém, deverá vir sempre acompanhado de alguma referência de tempo. Desta maneira, é comum ouvir sentenças como nächstes Jahr beginne ich einen Englischkurs. Então, ano que vem, começo eu um curso de inglês. Olha, eu não usei aqui o werden para indicar que é futuro, mas a frase em si, a situação, quando eu uso nächstes Jahr, eu estou querendo dizer que é futuro. Então, eu posso dizer que é futuro e falar a frase no presente. Tá bom? Isso é comum, sim, a gente usa isso também no português.
Então não é algo novo, é algo que a gente usa também no português e pode usar no alemão. Fala uma frase no futuro, mas usando o verbo no presente, e o contexto da frase dá para entender que é futuro. Próxima. Morgen bin ich nicht zu Hause. Morgen, amanhã. Aqui, amanhã, como amanhã é advérbio de tempo, eu vou inverter o verbo depois o pronome. Amanhã estou eu não em casa. Então, amanhã não estou em casa, ou você pode subentender, amanhã não estarei em casa. Morgen bin ich nicht zu Hause. Olha essa. Samstag fahre ich nach Berlin. Que é Samstag, sábado. Sábado é advérbio de tempo. Vamos inverter. Amanhã viajo eu para Berlim. Estou falando no presente, mas indicando o futuro. Amanhã vou viajar para Berlim ou amanhã viajo para Berlim. Samstag fahre ich nach Berlin. Próxima. Heute Abend mache ich meine Hausaufgaben. Hoje à noite, usei um advérbio de tempo, então vou inverter. Ao invés de falar ich mache, mache ich. Então, hoje à noite faço eu minha lição de casa, meu dever de casa. Heute Abend mache ich meine Hausaufgaben. Próxima. Wieso räumst du dein Zimmer nicht auf? Por quê? O porquê pode ser warum, pode ser também o wieso, tá? No dia a dia é muito comum usar o wieso. Por quê? É uma pergunta. Eu vou inverter aqui. Por que não faz, não arruma você, ou não estou usando aqui, porque arruma você teu quarto? Não. Tá bom? Esse auf aqui eu vou explicar mais pra frente. Mas por que você não arruma, não faz seu quarto? Ela responde, aqui vai estar o futuro. Morgen tue ich es. Amanhã, amanhã indiquei que é futuro. É advérbio de tempo também. Sim, então vou inverter. Ich tue seria eu faço. Mas como comecei com advérbio, vou inverter. Amanhã faço eu, ele. Ou seja, amanhã eu faço, amanhã eu arrumo. Tá bom? A próxima aqui. Was machst du heute Abend? O que faz você? Por que eu invertei? Faz você em vez de tu faz, você faz. Que é uma pergunta. O que faz você hoje à noite? Ou seja, é futuro. Tá bom? É uma ideia de futuro. Ou o que você vai fazer hoje à noite. Vamos aqui. Apesar de não apresentarem o verbo werden, essas sentenças, que eu acabei de falar aqui em cima, passam também a ideia de futuro. Esta forma é muito utilizada no dia a dia pelos falantes da língua alemã, sendo inclusive mais comum que a forma de futuro com o verbo werden. Mas isso no português também é, né? Tem um monte de frases que você fala no presente, mas dando a ideia de futuro. Então isso é permitido no português e no alemão a mesma coisa, tá bom? Se você tiver dificuldade de decorar o verbo werden, de saber como usar, fala a frase no presente, dando ideia de futuro, também vale. A forma de futuro com o verbo werden é mais comum para prognósticos ou afirmações mais fortes e que expressam uma certeza ou objetivo. Agora aqui, pessoal, a partir de agora, eu vou dar uns exercícios para vocês fazerem. Se ficar muito difícil vocês fazerem no computador ou no celular, vocês me mandem um e-mail, eu mando para vocês o material em Word para vocês poderem preencher, ok? Para ficar mais fácil para vocês. Então esse daqui é o exemplo, olha só, morgen, seria amanhã, aí eu vou deixar para vocês preencherem o verbo, tá? Morgen, aí ich, 18 und alle meine Freunde, preencher o verbo, mit mir feiern. Aí que eu faço? Eu coloco a tradução da frase em português para ajudar você. Para você ter uma ideia de como fazer. Qual o intuito desse exercício? É você saber conjugar o verbo werden,
saber onde colocar e de maneira que dê sentido em alemão. Então aqui vai ficar amanhã, coloquei o verde aqui para ich, então vai ser verde, tá? Se fosse du, wirst, fosse wird e assim por diante. Então, morgen werde ich, ó, tradução, amanhã farei 18. Und alle meine Freunde, e todos os meus amigos, aí vem um verbo, comigo, feiern, feiern, é celebrar, comemorar. Todos os meus amigos, comigo, celebrar, comemorar. Quem são todos os meus amigos? Eles. Então, para eles é werden. Alle meine Freunde werden mit mir feiern. Tá bom? Deixei o verbo aqui no final. Vamos à próxima. Agora a próxima vocês vão ter que fazer. Coloquei 3 de uma vez para a gente fazer. Vamos lá. Ich, aí coloco o verbo aqui. Feiern. Leider, coloco o verbo aqui. Du nicht kommen. Então, olha essa tradução. Eu vou comemorar. Infelizmente, você não virá. Tá bom? Então, você vai colocar o verbo aqui e na conjugação certa. Tá bom? E com essa tradução para ajudar você. Olha a próxima. Meine Brüder, meu irmão. Aí você coloca o verbo. Mich besuchen, me visitar. Deshalb, então, aí coloca o verbo ich kochen, eu cozinhar. Tá bom? A próxima, 3. Meine Eltern, meus pais, aí coloca o verbo morgen wandern gehen, vão amanhã caminhar e, ou seja, meus pais vão caminhar amanhã. Ich, o que eu tenho aqui? Aber. Aber é mas, porém, tu vai ver. Eu, mas. E já traduz aqui. Mas eu não vou com eles. Ich, verbo, aber nicht mitgehen. Eu, bababam, mas não ir com, ou seja, ir com eles, vou com eles. Tá bom? 4. Wir, coloca o verbo uns wiedersehen. Então, nós nos encontraremos. Tá aqui, wiedersehen é ver novamente. Ver novamente, novamente ver, encontrar. Então, tá aqui o nós, nos veremos novamente, nos encontraremos. Então, você vai colocar aqui o futuro. Weißt du schon, wann du hier sein? Coloca o verbo. Então, olha só. Sabe você já quando você aqui está, e vai colocar o verbo. Tá bom? Para dar o sentido. Você já sabe quando estará aqui. A próxima, morgen. Olha só, comecei com o advérbio de tempo. Amanhã. Coloca o verbo ich früh. Amanhã, eu cedo. E aqui o verbo principal que você vai colocar, que é o verbo aufstehen, que é acordar. Tá bom? Tem desse sentido. Vou acordar cedo amanhã. Próxima. Wann. Quando. Coloco o verbo. Vou inverter porque é uma pergunta. Quando você para Nova York? Fliegen é ir de avião, ir de voo, viajar. Quando você vai voar, vai viajar para Nova York? Wann du nach New York? E coloca o verbo, fliegen. Tá bom? A sétima, meine Freundin, pode ser minha namorada. Coloca o verbo. Ein Buch, um livro. E aqui você vai colocar o verbo principal. Schreiben.
E aí escrever. Então, minha namorada, um livro, escrever. A tradução seria, minha namorada vai escrever um livro. A oitava, meine Schwester und ich, minha irmã e eu, aí o verbo no futuro, morgen in die Schule, amanhã na escola, e aqui o verbo principal, que é o verbo ir. Minha irmã e eu vamos para a escola amanhã. A nona, coloca o verbo no futuro, o verbo auxiliar para o futuro. Morgen regnen, amanhã chover. Deshalb, então, vocês não vir, aqui você tem que colocar o verbo no futuro. Vai chover amanhã, então vocês não virão. A 10ª e última, Sie kennen nicht den Weg. Vocês conhecem, sabem, não o caminho. Para os íntimos, vocês não sabem o caminho, vocês não conhecem o caminho. Sie kennen nicht den Weg. Aí aqui vem uma pergunta. Olha só, eles vão chegar? Coloca o verbo para dizer que é futuro, o sie que é eles, e aqui o verbo principal que é ankommen, que é chegar. Tá bom? Para a tradução ser essa. Vocês não sabem o caminho, eles vão chegar? E, para terminar, vamos aos números do 290 até o 300. Então, 290. 290. 200, 290. 291. 291. 292. 292. 293. 293. 294. 294. 295. 295. 296. 296. 297. 297. 298. 298. 299. 299. E 300. 300. Bom, e por último, aqueles exercícios que eu falei que é para vocês fazerem, vocês podem me pedir o Word que eu envio para vocês, eu coloquei as respostas deles aqui no final, tá bom? Quem quiser fazer e conferir, então vai estar a resposta aqui no final. Vocês façam todos e depois confiram se acertaram ou não. Então aqui está a resposta deles, tá bom? Vocês deem uma pausa aí no vídeo para olhar, para conferir se vocês acertaram ou não, beleza? Aí quem quiser me envia um e-mail que eu mando para vocês o arquivo em Word para vocês completarem, tá bom? Então pessoal, essa foi a aula do número 30, vimos o futuro em alemão. Muito obrigado e até a próxima aula, tá bom? Auf Wiedersehen!